Oi, turma! A aula de hoje é sobre princípios, diretrizes, padrões e guias de estilo para o design de HC. A gente ainda está naquela fase, né, de projetar, certo? Quando a gente projeta, a gente pensa em como vai ser uma solução. Então, é um processo bem criativo, porém, existem também algumas recomendações, certo? Para quando você for criar seu projeto, ou seja, suas telas, seu design, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, os objetivos. Primeiro, apresentar princípios e diretrizes e exemplificar, tá, o que são eles. Apresentar padrões de interfaces e apresentar brevemente guias de estilo. Então, assim, vocês têm uma visão geral de técnicas, né, que podem ajudar vocês a construírem o projeto de vocês. Bom, falando primeiro de princípios e diretrizes, certo? A área de HC, pessoal, tá repleta de princípios, diretrizes, padrões, várias coisas para ajudar os projetistas, né, a criarem suas telas. Os princípios, eles são objetivos mais gerais, são coisas mais alto nível. As diretrizes, elas são regras mais que você pode ver mais na prática, certo? Os padrões são soluções específicas para alguns problemas de design, certo? Então, a gente vai ver um pouco aí disso tudo. Mas falando em princípios e diretrizes, né, que são coisas mais gerais, existem muitos aí difundidos, eu listei alguns autores, né, como Norman, Nielsen, eles trazem princípios, trazem heurísticas. Heurísticas é uma palavrinha que vocês vão ver um pouco mais na frente, né, mas que nessa aula a gente já consegue entender melhor o que é. Tem regras, enfim, são recomendações. Vamos entender aqui como recomendações para que você possa projetar, tá, a sua solução. Então, o livro, ele traz 9 princípios e diretrizes gerais. E é sobre esses 9, né, princípios e diretrizes mais gerais que eu vou falar, vou explicar na aula de hoje, certo? Um por um. Então, eles vão servir como recomendações para quando vocês forem fazer a interface de vocês. O primeiro de todos, correspondência com as expectativas dos usuários, né? Isso é uma recomendação, né? Você tem que corresponder com as expectativas dos usuários, tá? Mas, professora, vamos lá, o que é isso, né? Essa correspondência. Bom, pessoal, o que a gente tem que pensar quando a gente vai projetar alguma coisa? A gente tem que fazer nossa interação, nossa interface o mais natural possível para o usuário. O que é que isso significa? Significa que você tem que pensar em como o usuário faz normalmente uma determinada tarefa e ver como você pode trazer ela para o mundo virtual, né? Para o mundo digital. Então, você tem que explorar esses mapeamentos naturais, certo? Eu vou simplificar aqui para vocês esse princípio, né? Correspondência com as expectativas do usuário da seguinte forma. Imagina que você vai no supermercado comprar um produto, certo? Como é que você faz? Você entra no supermercado, você busca o produto nas prateleiras, né, nas seções, você seleciona você coloca no carrinho e só então você vai para o caixa pagar, certo? Se você for transferir isso para o mundo virtual, né, para um sistema, um e-commerce, certo? Uma loja, né, por exemplo, como Mercado Livre, Riachuelo, ou seja, qualquer site que faça vendas, né? Você tem que tentar trazer da mesma maneira. Então, existem duas opções, certo? Aqui nessa figura mostra. A opção B é a opção menos natural, que o usuário tem que fazer primeiro o login, para só fazendo o login buscar o produto, selecionar o produto e assim finalizar a compra. Porém, o mais natural é a letra A, em que o usuário vai buscar o produto,
vai selecionar o produto, vai ver o carrinho, enfim. E só depois ele vai fazer a identificação dele no site. Então, quem já fez compras pela internet viu que é assim que acontece, né? Você primeiro entra no site, você vasculha, você coloca no carrinho várias coisas, só depois você vai fazer a sua identificação e enfim, o seu pagamento. Então, vejam que acontece da mesma maneira que o mundo real. Então, esse princípio, né, correspondência com as expectativas dos usuários, é justamente você tentar entender como acontece no mundo real, como acontece essa interação no mundo real e como eu posso transferir ela para o meu sistema, certo? Então, quando tem essa correspondência, o usuário ele se sente mais satisfeito, tá bom? Outra coisa importante, né, dessa parte de correspondência com as expectativas é justamente a questão do idioma do usuário, tá? Você deve projetar uma interface utilizando o idioma do usuário, com palavras, expressões, conceitos que são familiares para os usuários, em vez, né, de utilizar termos orientados ao sistema. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui, né, nesse exemplo, não é possível criar erro do sistema de arquivos, aí ele coloca aqui um número, enfim, o usuário não entende nada disso, tá? Então, não é uma coisa natural para o usuário. E isso não é legal, ou seja, quando você for projetar a sua interface, você tem que projetar essas mensagens mais claras, certo? Então, isso é um princípio muito importante, tá? Segundo princípio, simplicidade nas estruturas das tarefas. O que é isso, professora? Vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês. Simplicidade nas estruturas das tarefas. Significa simplificar as tarefas, reduzir a quantidade de passos que o usuário precisa fazer para chegar num determinado objetivo, tá? Então, as tarefas que são desnecessariamente complexas, elas podem ser reestruturadas e você pode fazer isso de várias maneiras, né? Você pode manter a mesma tarefa, mas fornecer outras formas de apoio para que o usuário consiga realizar, ou melhorar o feedback, certo? Ou automatizar a tarefa, ou seja, você faz de um jeito que substitui ações do usuário, ou modificar a natureza da tarefa. Aqui, pessoal, um exemplo. Então, a gente sabe que identificar o usuário no sistema, né, pode ser feito por login, né, por uma senha, por exemplo. E aí, uma forma de simplificar essa tarefa é usando a digital. Então, ao invés do usuário ter que digitar alguma coisa, certo? Clicar em alguma coisa, enfim, fazer várias mini tarefas, né? Uma ideia que surgiu é usar simplesmente a digital. Então, por exemplo, aqui eu mostrei um exemplo, né, de digital que muitos celulares hoje em dia trazem. Você coloca o seu dedo e você já é identificado. Isso simplifica a tarefa de entrar no celular. Hoje em dia, se você pegar os iPhones novos, eu tenho um, o que é que eles fazem? Eles fazem um reconhecimento facial. Então, se eu faço assim, se eu olho aqui, ele já desbloqueou meu celular, certo? Então, assim, eu simplifiquei uma tarefa para o usuário, tá bom? Eu substituí ações do usuário, então eu deixei bem mais simples. Outro princípio, equilíbrio entre controle e liberdade do usuário. O que é isso, professora? Vamos lá. Você tem que manter o usuário no controle da interação, tá? O computador, o ambiente de trabalho, tudo, a interface, tudo pertence ao usuário. Com o usuário no comando, ele aprende rapidamente e ganha um sistema de maestria. Contrário de frustração. Então, assim, quando você deixa o usuário no controle daquela interação, daquela interface, ele se sente mais seguro, né? Porque ele consegue, é ele que vai fazer tudo ali. Porém, é necessário buscar um equilíbrio, tá? Por quê? Porque o usuário ele pode também se sentir muito angustiado quando você deixa para ele o controle de tudo,
certo? Então, você tem que pesar entre o que você vai deixar o usuário controlar e o que você vai deixar o usuário livre, né? Então, tem que ter aí um equilíbrio, certo? Que é esse o princípio, né? Aqui é um exemplo de deixar o usuário no controle, né? Eu tenho uma tela, e se vocês forem perceber nessa tela, eu tenho aqui várias coisas. Por exemplo, o usuário ele pode voltar para uma outra tela, o usuário pode simplesmente cancelar algo que ele está fazendo, o usuário pode concluir aqui, o usuário pode avançar. Então, veja que eu estou dando várias opções, né, para o usuário, ele está muito no controle da situação, certo? Outro exemplo de controle é, por exemplo, quando o usuário faz uma busca no sistema, essa busca, ela pode, o usuário pode querer cancelar a busca no meio da busca. Então, quando você coloca essa opção aqui, cancelar, o usuário tem esse controle sobre a interação, entendem? Então, ele pode, mesmo que tenha começado, ele pode desistir daquilo, ou seja, eu estou dando controle para o usuário na minha interação. Isso também é muito interessante, tá? Aqui é um exemplo, né, de também da coisa de cancelar. Eu tô aqui no meio de um download, certo? E aí eu posso simplesmente vir aqui e cancelar, tá bom? O processo. Aqui é um outro exemplo também, né? Então, veja, aqui eu tô mostrando, né, um exemplo de formatação, uma caixa de diálogo com confirmar a formatação, que diz: todos os arquivos do disco rígido serão apagados permanentemente. Deseja continuar? Sim ou não, tá? E aí o usuário escolhe. E aqui, nesse outro projetinho dessa mesma funcionalidade, ele diz a mesma coisa, porém, ele dificulta um pouco mais, né, essa questão do controle. Então, para confirmar essa operação, digite uma palavra secreta abaixo e clique em formatar. E aí, só o usuário digitando é que pode, né, realmente formatar. Então, eu estou deixando mais difícil ainda, já que, veja, é uma situação perigosa, né, porque arquivos vão ser apagados para sempre, certo? Então, eu estou deixando o usuário mais ainda no controle, certo? Outro princípio, consistência e padronização. Esse é um dos princípios que vocês mais vão ver por aí se vocês forem estudar IHC, e também é um princípio que vocês mesmos já podem ter vivenciado interagindo aí com sistemas. O que é isso, professora? Vamos lá. Consistência e padronização, né? Significa você padronizar as ações, os resultados das ações, as telas, significado de labels, visualizações, tudo que você puder fazer da mesma maneira, você vai estar facilitando para o usuário, porque uma vez que ele aprendeu em uma tela, ele vai reutilizar aquele aprendizado, aquele novo aprendizado dele na outra tela, então vai ser mais fácil para ele, certo? Então, por exemplo, ações semelhantes devem funcionar de modo semelhante. Então, você vai utilizar rótulos distintos para o mesmo procedimento em um sistema, vai confundir o usuário. E aí eu trago aqui um exemplo. Se você numa tela usa a palavra trocar, na outra tela você usa o label mudar, na outra modificar, na outra alterar, na outra substituir. Será que tem o mesmo significado? Será que eles vão funcionar de modo semelhante? O usuário fica na dúvida. Então, escolha uma palavra e mantenha essa palavra, né, esse label, consistente em todas as suas telas, tá? E com certeza o usuário não vai ter confusão nenhuma, certo? Bom, outro princípio, promovendo a eficiência do usuário. Promovendo a eficiência do usuário, o que é que você considera, tá? Quando você está falando sobre isso? Você tem que priorizar primeiro a eficiência do usuário, não do computador.
porque as pessoas são mais custosas do que máquinas e uma economia de tempo e esforço do usuário costuma trazer mais benefício do que economias de processamento e armazenamento. Então, o que é que você tem que fazer? Manter o usuário ocupado, proteger o trabalho do usuário, fornecer atalhos e aceleradores, tá? Por exemplo, manter o usuário ocupado. Enquanto o sistema está fazendo uma coisa, por que você não permite ele fazer outra também? Ele vai ser, entende? Ele vai ser mais eficiente, ele não vai ficar ocioso, esperando, por exemplo, que um download seja completado. Ele pode fazer alguma outra coisa nesse seu sistema, tá? Proteger o trabalho dele também contra problemas, né? E fornecer atalhos e aceleradores, ou seja, o usuário, conforme ele vai aprendendo a usar, ele pode se beneficiar de atalhos para fazer uma interação de maneira muito mais rápida do que se ele não tivesse esse atalho, certo? Aqui são exemplos, né, de vários atalhos que você encontra aí no Windows. É um bom exemplo que representa a eficiência do usuário na interação, certo? Outro princípio, antecipação. Esse princípio, gente, é muito simples. Significa que o sistema ele tentar prever o que o usuário quer e precisa, em vez de esperar que o usuário busque ou colete informações, certo? Então, esse princípio é muito claro, né? Eu vou me antecipar ao usuário. Então, aqui eu tenho um exemplo do Google, né? Quando você começa a digitar uma coisa na caixinha de busca, o Google ele já se antecipa, dando várias sugestões do que você está procurando, né? Com certeza vocês já podem ter vivenciado isso, né? Porque todos nós utilizamos o Google. E isso é um exemplo claro, gente, de como melhorar a interação do usuário, certo? Se antecipando. Aqui é um outro exemplo, né, de uma IDE, tá? Vocês estão lá programando numa IDE, que é um ambiente de desenvolvimento, e se você começar também a digitar um certo comando, a IDE ela vai te trazer vários exemplos, várias recomendações do que é que você realmente está querendo digitar para você não perder tempo digitando tudo. Então, é uma forma de se antecipar, o que ajuda até ao outro princípio, né? Que é a eficiência do usuário, certo? Outro princípio, visibilidade e reconhecimento. Vamos lá. Visibilidade e reconhecimento. Você como projetista, certo? Que está ali criando a sua telinha, você tem que tornar as coisas visíveis. Então, quando o usuário realiza uma ação, o sistema ele tem que avisar para o usuário. Tem que manter esse usuário informado do que é que está acontecendo, certo? Do que ocorreu e o que é que está acontecendo. Através de quê? De feedbacks, que são respostas, né? Feedbacks é um retorno, tá? Para o usuário. Só que esse retorno ele tem que ser adequado, não pode ser qualquer retorno, porque senão não adianta de nada. E tem que ser no tempo certo também, porque senão também não vai adiantar de nada, né? Tá? Então, imagina quando você está fazendo um download, você quer saber quando vai terminar, né? Qual é a previsão de término? Então, uma barrinha indicando o que está sendo feito, o progresso, é uma forma de dar visibilidade para o usuário do que está acontecendo. Bom, outro exemplo aqui para ações frequentes e com resultado esperado, a resposta pode ser sutil, mas para ações infrequentes e com grandes consequências, a resposta deve ser mais substancial. Então, por exemplo, quando você tem funcionalidades, certas ações que são mais perigosas, por exemplo, para o usuário, você tem que chamar mais atenção para aquilo, para que ele tenha cuidado quando ele for fazer uma determinada tarefa, tá? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo, né, de feedback, certo? Problema no upload do arquivo. Houve um problema no upload que pode ter sido causado por uma falha de conexão temporária. Aí o usuário pode tentar novamente ou voltar para a edição. Ou seja, eu estou informando o meu usuário, mas eu estou informando, né, de uma maneira mais clara para ele. E no tempo certo, ou seja, um pop-up que vai surgir, que só vai desaparecer quando o usuário fizer alguma coisa, certo? Não é uma coisa
Uma mensagem que surge e em um segundo desaparece. Porque, ok, você projetou uma mensagem, mas o usuário nem teve tempo de ver essa mensagem. Então, não é um feedback adequado, tá? Então, esse princípio ele está relacionado com isso, de dar um feedback para o usuário, um feedback que seja adequado e num tempo adequado também. Outro princípio, conteúdo relevante e expressão adequada, tá? Conteúdo relevante e expressão adequada. Então, uma interação polida, tá? Ela segue aí esses 4 princípiozinhos, né? Qualidade, ou seja, não devemos mentir ou especular, uma informação, né, correta. Quantidade, a contribuição de uma fala deve ser tão informativa quanto necessária, ou seja, você não vai ficar colocando muitas coisas ali naquela informação. Tem que ter relação ou relevância. Tudo que for dito deve ter relação clara com os tópicos da conversa e ser relevante ao objetivo. Modo, que é a clareza, deve-se evitar a prolixidade, ambiguidade, buscar a concisão e ordenar adequadamente a conversa. Vocês podem perceber que esses subprincípios aí são princípios utilizados numa conversa que você tem, por exemplo, com outra pessoa, né? Você quer, né? Você não vai mentir, você vai dar a informação na quantidade certa, com relevância, com clareza. Isso também a gente pode trazer para o mundo da IHC, certo? Para o design de interface. E aí, pessoal, tem também a questão, né, junto com tudo isso, que é o projeto estético e minimalista, que é o que se preza, né, quando você vai fazer uma determinada tela, enfim, o seu protótipo. Então, diálogos não devem conter informações que estejam irrelevantes, raramente necessárias, então você tem que colocar o que realmente é necessário para o usuário. Cada unidade extra de informação compete com as unidades relevantes, então sempre quando você coloca uma informação a mais, uma caixa de texto a mais, uma imagem a mais, você está dividindo a atenção do usuário naquelas unidades ali. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar. As mensagens, certo? Devem ser concisas e informativas, isso tem a ver com o feedback, que é o do outro princípio. Ele tem que ter o feedback, né, adequado, no tempo certo, e também tem que ser conciso, né? Porque senão o usuário pode correr o risco de nem ler, por exemplo, tá? Os rótulos de menus e botões devem ser claros, livres de ambiguidade, o texto deve ser legível. Então, tudo isso, pessoal, impacta na qualidade da interação, certo? Por isso que esse é um dos princípios, né, do projeto. Vocês querem um projeto minimalista, um exemplo de projeto minimalista? Tá aí o Google, né? O Google, ele não tem nada ali na página inicial, tem apenas uma caixa aí de busca que o usuário digita. Então, essa é a ideia, né, quando você pensa nesse princípio, conteúdo relevante e expressão adequada, certo? Outro princípio, projeto para erros. O que você tem que fazer aqui? Você tem que projetar para o erro, você tem que assumir que um erro pode ser cometido pelo usuário, que isso vai acontecer, tudo bem? Então, você tem que ajudar o usuário a reconhecer, a diagnosticar e se recuperar daquele erro, tá? Informar o que aconteceu, as consequências, como reverter. Então, tem que ser fácil reverter as operações, né? E difícil fazer ações que sejam irreversíveis, tá? Outra coisa, não se deve colocar controles de funções utilizadas com frequência adjacentes a controles perigosos, tipo um botão apagar tudo, né? Perto de um botão, sei lá, cadastrar, buscar, tá bom? Então, mostrando aqui um exemplo para vocês, projeto de erros. Você se antecipa, né? Aqui é um formulário de cadastro, né? O usuário, ele vai se cadastrar. Se eu não me engano, eu tirei essa imagem das lojas americanas, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que foi lá. Ou seja, o usuário precisa se cadastrar no site.
E aqui ele está perguntando, quem está comprando? Pessoa física, empresa, nome completo, sexo, CPF. Aí vocês podem observar que existe um asteriscozinho vermelho do lado dessas informações. E bem aqui diz, né, que esse asterisco vermelho são campos obrigatórios. Ou seja, o usuário tem que digitar alguma coisa ali, tem que entrar com um dado dele ali. Gente, isso já é um projeto para erro, é um exemplo claro. Por quê? Porque quando você avisa para o usuário que aquilo é obrigatório, não corre o risco do usuário ir lá, fazer o cadastrozinho dele, deixar várias informações em branco, apertar OK para cadastrar e depois o usuário avisar, o sistema avisar: seu cadastro não foi realizado, está faltando essas e essas informações. Entenderam? Então você antecipa o erro. Você pensa, como o usuário pode errar? E aí, o que é que eu vou fazer, então, para ele não errar, tá? Aqui é um outro exemplo também no CPF, certo? Quando você vai digitar o seu CPF, o sistema ele já traz uma mensagem. Diz, digite apenas números, sem pontos e sem traço. O CPF deve ser o de quem está comprando. Vejam, ele já está projetando para erro. Então, se o usuário for digitar e colocar um tracinho, né, provavelmente ele não lê a mensagem, mas se sem a mensagem, provavelmente ele iria fazer isso que eu quero dizer. Com essa mensagem, ele já sabe o que tem que fazer. Então, eu já estou prevenindo um erro do usuário, certo? E aí, pessoal, vamos lá. Princípios e diretrizes. Esses foram os 9 princípios que ajudam você a ter mais uma noção, né, de como fazer as suas telas, certo? Mas tem que lembrar que ele jamais substitui, né, as atividades de análise, design e avaliação. Não é só porque você fez o seu sistema seguindo todos esses princípios que você simplesmente não vai mais avaliar, que você vai considerar que seu sistema está ótimo, porque seguiu todos esses princípios, então pronto, não preciso avaliar meu sistema. Não, você precisa ainda sim avaliar, né? Porque esses princípios, eles cobrem algumas coisas, mas não cobrem tudo, tá? Então, alguns conjuntos de diretrizes são desenvolvidos especificamente para certos ambientes de trabalho, para certos dispositivos e certos domínios. Então, eu mostrei aqui para vocês princípios que são mais gerais. Porém, existem vários princípios, várias diretrizes que são específicas de alguns domínios. Então, por exemplo, existem diretrizes apenas para sistemas com jogos, para sistemas de TVs inteligentes, para celulares, tá? Se você for buscar na internet ou em bibliotecas de artigos científicos, com certeza você vai achar. Mas aqui, por exemplo, é um exemplo, né, de alguns princípios específicos para relógios, né, para os smartwatches. Então, por exemplo, aqui eu tenho um princípio: evitar mostrar muitas informações na tela, né? As pessoas querem ver o que é mais importante. Criar agrupamentos visuais para ajudar o usuário a encontrar o que eles querem, né? E aí ele explica que, né, esses agrupamentos, eu tenho aqui 1, 2 e 3 agrupamentos. Usar a tela inteira, né, do celular, tá? Então, aqui é para o Apple Watch, né? Então, assim, pessoal, são princípios, ou seja, quando você for projetar, você tem que segui-los, tá? Você tem que tentar usá-los, porque eles foram feitos por especialistas, né? Pessoas que estão ali sempre analisando os dados de interação, certo? Existe outra coisa também que ajuda bastante no projeto, que são os padrões. Padrões de projetos para interface. O que é isso, professora? Vamos lá. Padrões é um conceito muito antigo que, na verdade, foi proposto em 70 e que foi proposto no domínio de arquitetura, tá? Não foi nem no da computação. E aí, depois, né, em 90, que foi apresentado à comunidade de computação, mais na área de engenharia de software, né, que eram os padrões de arquitetura de software,
orientados ao objeto, certo? E o que são padrões, né? O que isso significa? Padrões, pessoal, são descrições de melhores práticas num determinado domínio de design, tá? Então, na verdade, eles são soluções para certos interesses ou para certos problemas, né? Não são soluções completamente prontas, tá? Nem regras, nem heurísticas, mas eles são descrições mais gerais, digamos assim, de como você pode fazer algo na sua interface, tá bom? Então, o padrão, ele tem uma descrição, tá? Ele tem uma forma de ser descrito. Ele tem uma notaçãozinha, uma representação. Você precisa dar um nome para esse padrão, precisa avaliar sua validade, tem que mostrar uma imagem, o contexto em que ele pode ser usado, uma descrição do problema que ele vai resolver, uma descrição mais detalhada, uma solução, um diagrama, referências, certo? Então, aqui algumas informações que um padrão pode ter, certo? Pode conter. Claro que existem outras formas de descrição, formas até mais simples às vezes, né? Como, por exemplo, essa forma aqui diz que um padrão tem que ter um nome, tem que dizer o que tem que mostrar aqui quando ele deve ser usado, por quê, como e exemplos. E aqui já tem mais coisa, né? Nome, problema, solução, usar quando, como, porquê, exemplos, implementação, literatura. Então, varia de um autor para um outro, certo? E aí, aqui é um exemplo de um padrão na área mais de interação. O título desse padrão, acordeão. Qual o problema que ele resolve? O usuário precisa encontrar um item dentre as opções de navegação. Usar quando? Como mecanismo de navegação, sendo conceitualmente equivalente a guias e uma solução alternativa a árvores de navegação, tá? E aí, bom, você pode dar dar uma pausa aí no vídeo para ler com mais detalhes. Aqui ele fala que como usar esse padrão, né, por meio de painéis, certo? Os painéis podem ser dispostos verticalmente ou horizontalmente. Apenas um painel é mantido aberto de cada vez. Quando mais do que um painel pode ser mantido aberto, trata-se de outro padrão. Aí ele faz referência a um outro padrão. E aqui ele fala de alguns cuidados, né, que o projetista tem que ter. Então, ele fala sobre, por exemplo, permita que a navegação seja feita através das setas do teclado, certo? Destaque o painel atual, tá? Então, aí depois ele traz uma imagem. O que é isso? Tá aqui. Esse é o padrão. Então, quando você tem muitas informações, você pode transformar essas informações nos painéis. Vejam aqui os painéis. Esse painel. Só um painel fica aberto, né? Como ele falou antes. Por exemplo, eu cliquei aqui nesse painel e ele abriu aqui. Então, nenhum outro aberto. Se eu clicar em outro, esse vai ser fechado e vai abrir esse outro, certo? Então, é um exemplo, tá? De padrão, ou seja, é um exemplo de como o projetista pode fazer na aplicação dele. Ele pode reusar isso, gente. Ou seja, ele não vai ter que pensar, recriar a roda. Ele simplesmente usa um estilo de interação que já existe, tá bom? Que já funciona em outros sistemas. Aqui é um outro exemplo de padrão. Que pode ser, né? Na verdade, é esse padrão acordeão, né? Veja que você tem aqui vários, né? Vários padrões, vários painéis, favorito, local, biblioteca, rede, ferramentas. E quando eu clico em um, abre ele. Se eu for clicar em outro, esse vai fechar, vai abrir, enfim. Aqui é interessante para quando você tem muitas informações, certo? Quando você tem muitos agrupamentos de muitas informações. Então, você cria esse tipo de menu, tá? Outro exemplo de padrão,
é o padrão, né, de projeto que mede a força de uma senha, tá? Aí aqui ele diz, né, qual é o problema. O problema é que você quer ter certeza, tá, que as senhas dos seus usuários são fortes o suficiente para prevenir ataques maliciosos, tá? Então, pessoal, como você faz isso, né? Como você define isso? Aí existe um padrão para isso, que você simplesmente pode seguir. Você não precisa pensar numa solução para isso. A ideia do padrão é essa. Você não precisa pensar na solução, porque a solução já está ali. Você só vai reutilizar essa solução. Então, aqui é um exemplo, né? Então, para você garantir, né, que as senhas dos seus usuários estão realmente fortes, você pode usar essa escalazinha aqui, né, de muito fraca, justa, boa e forte, tá? E aí, aqui, você pode definir, né, o que é para cada um desses, certo? Por exemplo, para muito forte, né, quer dizer que eu vou usar número, letra maiúscula, minúscula, enfim, né? Você predefine regras, tá? E aí usa isso. Então, o padrão ele já vem com essas informações, certo? Isso significa padrão. Então, tem várias bibliotecas de padrões. Eu vou deixar os links dessas bibliotecas para vocês, tá bom? Mais uma coisa que eu quero falar sobre padrões é que ele não substitui, pessoal, o processo criativo envolvido no projeto. De novo, assim como os princípios, ele não assegura por si só a qualidade do produto final. Então, assim, não é só porque você usou padrões que você vai dizer, minha interface tá show, tá mara e eu não preciso mais avaliar. Não é assim, tá bom? Outras informações importantes é que os padrões eles podem se relacionar entre si. Um conjunto de padrões relacionados é chamado de linguagem de padrão. Então, é toda uma área, tá, pessoal? Toda uma área, tem gente fazendo tese, dissertação nesse assunto. Aqui são vários links que vocês podem acessar para poder pegar padrões de interface. E aí, um último conceitozinho que eu quero falar bem brevemente para vocês, que são os guias de estilo, né? Os guias de estilos, eles são normalmente utilizados em projetos muito grandes, né, de sistemas mais complexos, e que aí você precisa adotar várias coisas nesse seu projeto. Então, trata-se de um registro das principais decisões de design e que vão ser incorporadas, né? Então, ele serve como uma ferramenta de comunicação entre os membros da equipe, tá? E, claro, pode ser elaborado com diferentes escopos, por exemplo, para diferentes plataformas, famílias de produto. Normalmente, eles seguem essa estrutura aqui, né? Um guia de estilo, ele vai ter muitas informações. Aqui tem a introdução, certo? Ou seja, vai introduzir o documento, né? Quem é o público-alvo, como utilizar. Aí ele define, elementos de interface, disposição, janelas, tipografia, cores, animações, elementos de interação, qual vai ser o estilo, atalhos, elementos de ação, vocabulários, padrões, terminologia, tipo de tela, sequência de diálogo. Então, tudo junto, né, é criado e colocado nesse estilo. Que aí, por exemplo, você vai seguir esse estilo. Um exemplo que eu posso mostrar para vocês, mais concreto, é a família de produtos do Office, né, Microsoft Office. Você vê que existe uma padronização em todos eles, porque eles estão seguindo um guia de estilo. Então, todos os produtos criados para o Office seguem o mesmo guia de estilo, né? Que diz como é que são os elementos da interface, da interação, vocabulário. Então, tudo isso é padronizado e documentado num guia de estilo. Temos também como exemplo o Google Material Design, que é uma linguagem visual, né? Que sintetiza todos esses princípios clássicos. Então, se vocês forem no site, vocês vão ver que existem vários princípios de como você deve construir a sua interface seguindo esse guia aí, certo? Mas ele é basicamente um documento vivo que vai sempre ser atualizado, né, conforme o que o Google
acha, né, do que é uma boa interação, certo? Tem até relacionado a cores, enfim. Bom, então para resumir a aula, a gente viu aí três conceitos, né? Três grandes conceitos. Primeiro, os princípios, tá? Os princípios e diretrizes, que representam propriedades que o design de interface pode seguir, como se fossem recomendações. O propósito é contribuir para um projeto de interação que seja mais fácil de usar, e foram 9 tópicos, certo? A gente viu também um pouquinho de padrões, que são soluções específicas para problemas. Então, como fazer a minha senha, garantir que meu usuário tenha uma senha forte, tá? Como fazer um determinado menu. Isso tudo tá por aí padronizado. E o propósito é fornecer boas soluções para o design de interface. E um padrão normalmente tem um nome, o que, como usar, quando. E guias de estilo, que são um registro das principais decisões de design de um determinado projeto, geralmente para famílias, né, de produtos. O propósito é documentar decisões, né, de forma que elas não se percam, estabelecer padrões, apoiar a comunicação entre os membros. E o conteúdo é que eles têm elementos de interface, de interação, entre outros conteúdos, tá? Então, isso, né, princípios, diretrizes, padrões, guias, foi o assunto da aula de hoje, que dá uma base aí para vocês, para quando vocês forem projetar a solução de vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem o que fazer. É isso, e até a próxima aula.